Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós já iniciamos no vídeo passado o estudo no livro de Romanos e hoje nós vamos iniciar o estudo dos capítulos propriamente dito. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 1 e um pedaço do capítulo 2. Então, pegue a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, se nós olharmos o livro de Romanos, ou a carta que Paulo escreveu aos Romanos, nós vamos observar que ela estará estruturada nesse início, falando acerca do plano da salvação. Então, é esse primeiro início, esse primeiro ponto, esse primeiro tratamento que Paulo se debruça sobre a carta. Então, ele vai falar sobre a culpabilidade universal, a culpa que todas as pessoas têm, judeus ou gentios, as tendências pecaminosas destas pessoas, de todos nós, e a eleição soberana de Deus. Então, é essa primeira estrutura que nós vamos enfrentar agora, que nós vamos estudar agora, que nós vamos ver em detalhes na carta de Paulo. Muito bem, então, antes de mais nada, nós precisamos ver que no início ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. E por que ele apresenta Jesus como Filho de Deus? Alguns estudiosos dizem que é pela ressurreição, porque ele sofreu a morte e passou pela ressurreição. Mas não é assim, porque mesmo antes de morrer e ressurgir dos mortos, Jesus já era considerado, já era tido, já era tratado como Filho de Deus. Então ele é Filho de Deus porque ele ele é vindo de Deus, ele vem do Pai. Então ele vem dos céus, ele deixa de habitar os céus e ele vem à terra em carne, ou seja, aquele que era o verbo, segundo a palavra de João, aquele que era o verbo deixa de habitar os céus e ele vem em carne, ele se faz carne e ele habita entre nós. Por isso ele também é chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Portanto, ele já era filho de Deus. Mas uma coisa importante acontece quando ocorre a ressurreição. Ele continua filho de Deus? Claro que sim. Mas agora ele é filho de Deus em poder. Por que isso? Porque aqui Paulo está apresentando para nós um jogo, uma correlação entre carne e espírito. Jesus é um, mas ele se apresenta em dois estados. Ele tem um estado quando ele se faz carne, quando ele habita entre nós, ele se apresenta num estado de humilhação e de fraqueza, porque ele deixa a divindade, ele deixa a convivência direta com Deus lá nos céus e ele passa a habitar um corpo de carne, ele passa a habitar um estado que a gente pode chamar, o que os estudiosos chamam de um estado de humilhação, porque ele vem como servo, ele vem como carne, ele vem para servir, ele vem para completar a obra e ele vem para fazer o que a lei estava dizendo. E ele vem em fraqueza. Por quê? Porque apesar de todo o seu poder, apesar de toda a sua divindade, ele vem e mostra para nós como vivermos em carne. Então, ele veio, como os estudiosos dizem, num estado de humilhação
e de fraqueza, porque ele deixa a majestade dos céus e ele vem habitar entre nós. Ele vem em humilhação e fraqueza para sofrer fome, para sofrer frio, para sofrer sono, cansaço, humilhação, para sofrer tudo o que nós em carne sofremos. Ele vem como descendente de Davi. Portanto, uno, mas em carne, num estado de humilhação e de fraqueza. Só que esse estado de humilhação e de fraqueza não é para sempre? Claro que não, porque ele também tem em si um estado de exaltação, que é o estado de poder. Ele é espírito, ele é semelhante a Deus, ele fala em várias passagens, Deus e eu somos um. Eu e Deus somos um só. Portanto, a semelhança de Deus. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Então, nós vamos ver aqui que existe agora um estado de exaltação, um estado de poder. Ele foi capaz de produzir inúmeros prodígios, inúmeros milagres, inúmeras curas, inúmeras coisas que saltavam aos nossos olhos e que nos diziam que ele era mais do que a carne, ele era poder, ele era semelhante a Deus. E ele veio mostrar que este poder poderia ser exercido por nós se nós estivéssemos um com ele. Porque se ele, um com Deus, fazia isso, nós, um com ele, também podemos fazer milagres, podemos fazer curas, podemos fazer libertações. Ele diz isso. Ele fala que aqueles que creem coisas maiores farão. Então, este é um jogo de palavras que Paulo nos diz. Jesus Cristo, Filho de Deus, em estado de humilhação, como carne, para mostrar para nós que a lei deveria ser cumprida e nos salvar, em estado de exaltação e poder, para fazermos a obra de Deus aqui na terra. O tema da carta é justiça. Então ele fala já de início, ele explica para nós como esta justiça tem que ser vista. Então ele está dizendo que o justo, justiça, justo, vem de uma palavra sadik. Sadik, nós traduzimos como justo, é uma palavra no sentido jurídico, uma palavra no sentido legal. Ele, em verdade, significa no certo. Ou seja, se alguém é justo, significa que este alguém está no certo, está corretamente, está bem colocado, está fazendo aquilo que é necessário ser feito, aquilo que foi dito para ser feito. Portanto, aquilo que está na lei. Ímpio, o contrário de ser justo, aqui quer dizer racha. Racha quer dizer no errado. A tradução da palavra racha. Nós falamos ímpio. Quer dizer o quê? Que nós desviamos. Nós não estamos corretos, nós estamos errados. Então só existem dois estados, só existem duas situações, só existem duas condições para nós estarmos. Ou nós estamos no certo, ou nós estamos no errado. Não é possível termos um pé no certo e um pé no errado. Ou nós estamos justos e corretos, ou nós estamos errados, fora de posição. Justo é um estado legal. E aqui Paulo nos explica uma coisa, é um estado legal por quê? Porque é um princípio que estava contido na lei. Ora, se a lei foi dada para nós, se a lei foi entregue e se as pessoas estão corretamente, estão no
certo no justo significa dizer que a lei está dizendo o que é certo, o que é errado. Então, estar na lei como justo quer dizer estar fazendo o que é corretamente, o que é correto, está fazendo corretamente. E estar ímpio quer dizer estar se desviando da lei. Entretanto, Paulo nos explica mais uma coisa. Houve muito tempo para o povo estar certo na lei. E isto não funcionou, porque não funciona. Paulo vai explicar isso para nós lá na frente. Então era preciso uma outra situação. Que outra situação é essa? A graça de Deus. Porque pela lei ninguém é considerado justo. A lei é muito difícil de ser cumprida. Então era preciso graça, era preciso misericórdia. Deus coloca as pessoas na relação correta. Deus nos coloca no certo. Deus nos põe sadik. Deus vai agora, pela graça dele, pela iniciativa de Deus, ele vai agora nos deslocar do que é errado para o que é certo. E isto é feito como? Paulo explica. É possível? Sim, é possível. Deus dá uma saída. Que saída é essa? O princípio da fé. Porque se eu for pela lei, eu sou ímpia, eu sou pecadora e o resultado disso é a minha morte. Mas se eu tiver fé, Deus imputa, por causa desta fé, Deus imputa a minha justiça. Ele me justifica pela fé. Daí a palavra de Abacuque 2:4 e a própria palavra de Paulo aqui para os romanos. O justo viverá pela sua fé. Que significa dizer isso? Significa dizer que se eu tenho fé, eu sou deslocada de uma posição errada para uma posição correta. Quem faz isso? Deus faz isso. Não é a lei que faz isso. É a graça de Deus que faz isso. Mas a graça de Deus me foi dada e eu preciso reagir a esta graça de Deus. Como eu reajo a esta graça de Deus? Pela fé. Então, a fé me tira da posição errada e me coloca na posição correta. Não é a lei que faz isso. É a graça de Deus que faz isso. E é por isso que nós dizemos: o justo, o meu justo, viverá pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. Porque a sua fé tem um poder de deslocar a pessoa do que é errado para o que é certo. Eu, por mim, não consigo, mas eu vou fazer isso, eu me transporto do errado para o certo pela graça de Deus, pela justificação que Deus faz. E como é que essa justificação é feita? Ele já vai explicar. Tem a ver com Jesus Cristo. Ele já vai explicar para nós. O fundamento da fé é a coisa mais importante que nós temos. Quando nós declaramos a fé em Jesus Cristo, nós somos imediatamente justificados. Como isso acontece? Porque a justiça de Deus, ela vai agir pela sua graça e não pela lei. Porque se eu quiser fazer isso pela lei, eu não consigo. Eu não tenho força. Ninguém foi salvo pela lei. Ninguém foi salvo pela lei. É por isso que Jesus foi mandado. Porque ele, o único que conseguiu cumprir a lei,
e pagar o preço que a lei cobrava para a salvação. Mas ele não fez isso só para si, porque ele não precisa disso. Ele era justo, ele era sem pecado. Ele fez isso por nós, porque nós éramos pecadores. Ela salva a partir da fé. Se nós temos fé, a justiça de Deus, ela pode agir trazendo salvação, trazendo a nossa remissão. Os pecados vão ser afastados e, portanto, nós estamos na posição correta. Ela salva não só aqueles que conheceram Jesus, né? Não salva só aqueles apóstolos, não só aqueles evangelistas, não só aqueles do tempo do Novo Testamento. Não, ele salva hoje a mim, a você, e ele salva amanhã aquele que vem saber disso. Aquele que vem pelo conhecimento desta graça de Deus que foi trazida a nós, ele pode também manifestar a sua fé, ele pode também manifestar a sua crença e pode também ser salvo. O fundamento é a salvação. A fé justifica o homem diante de Deus e, portanto, nós podemos nos achegar diante da presença de Deus. Um justo, aquele que é justo, significa dizer que ele resiste até o fim. Por quê? Porque se ele é justo, se ele crê, a sua fidelidade, a sua lealdade será assim até o final. E aqui nós vamos observar, lembrem, os amados, todas aquelas parábolas que Jesus contou, todas aquelas lições que Jesus nos deixou, de que nós precisamos resistir até o fim, que não falte nunca azeite, que não falte nunca o óleo, que não falte nunca a crença, a fé, a fidelidade, a lealdade. Quando nós resistimos até o fim, nós ganhamos o nosso galardão nos céus, nós ganhamos a nossa recompensa não aqui na terra. Pode ser que nós tenhamos algum adiantamento, a gente vai ver daqui a pouquinho em outros vídeos, o adiantamento destas bênçãos, mas a nossa vida eterna é a nossa maior bênção. Ela é inspirada na promessa de Deus, porque Deus é fiel para prometer aquilo que ele já está fazendo em nossas vidas. Nós vamos ver daqui a pouquinho, Paulo vai nos explicar daqui a pouquinho. Amados, entretanto, uma coisa muito importante, muitíssimo importante. O início da salvação é a fé. É nesse momento que nós somos justificados. É nesse momento que nós somos salvos. E nós temos que perseverar até o fim para que esta salvação efetivamente aconteça lá na nossa vida eterna. Porque nós podemos perder a salvação antes de morrermos. Então é preciso ter persistência, é preciso ter fidelidade e fé até o fim. Este é o início da nossa salvação. A fé é o início, a crença é o início. Entretanto, não termina aqui. Ela continua. Como que ela continua? Ela continua, diz Paulo, através da santificação. E isso nós vamos ver mais para frente no livro de Romanos, né, na carta de Romanos. Paulo explica que ela continua. O primeiro passo é a justificação. O primeiro passo é a salvação. Depois, nós vamos dar outros passos, de fé em fé, até chegarmos à semelhança de Cristo. Por que nós precisamos disso? Paulo explica. Paulo explica que a humanidade é uma humanidade
pecadora. Amados, vamos pensar friamente agora, friamente. Vamos olhar a humanidade agora. Vamos olhar notícias, vamos olhar acontecimentos ao nosso redor, vamos olhar pessoas que nós conhecemos, vamos olhar a nossa própria vida. Não com o sentido de acusação, mas com o sentido para que nós cheguemos a um entendimento do que está acontecendo, da profundidade desta carta, da profundidade da nossa condição enquanto criaturas de Deus e filhos de Deus. Se nós perguntarmos agora para o amado, pensa na humanidade, qual é a condição moral da humanidade? Como a sociedade, como as pessoas estão se comportando em relação à moral, ao seu comportamento? Como nós nos comportávamos antes? E como às vezes nós nos comportamos hoje? Moralmente, será que nós teríamos condições de dizer: eu sou justa? Eu não tenho pecado? E se o julgamento fosse agora? E se nesse exato momento parasse tudo e nós fôssemos transportados de imediato diante do tribunal de Deus? E se as pessoas que nós amamos, as pessoas ao nosso redor, fossem transportadas imediatamente diante do tribunal de Deus? Qual seria o nosso veredito? Qual seria a decisão? Qual seria o resultado do nosso julgamento? Nós seríamos considerados justos, sadik, ou nós seríamos racha? Nós seríamos ímpios, pecadores? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas conhecidas, pessoas que não conhecem Deus e pessoas que acham que conhecem Deus? E nós observamos comportamentos, nós observamos manifestações, nós observamos palavras, atitudes, maneiras, e nós observamos: será que a humanidade, as pessoas como um todo, têm um conhecimento correto de Deus? Será que elas entendem Deus? Será que elas têm um conhecimento fiel do que Deus é? Será que se nós tivéssemos uma ideia, um conhecimento profundo e verdadeiro de Deus, nós faríamos algumas coisas, nós diríamos algumas coisas, nós nos comportaríamos desse ou daquele jeito? Será que a humanidade conhece verdadeiramente Deus? Ou será que eles acham que conhecem Deus e podem fazer o que eles querem fazer? Paulo fala isso. Será? Olha para a tua vida, olha para a tua família, olha para as pessoas que você conhece, para os teus vizinhos, para as pessoas que estão no teu trabalho, para as pessoas, enfim, em volta. Será que a humanidade conhece verdadeiramente Deus? Ah, mas se Deus não é conhecido, não é culpa dele? Por que ele não se deu a conhecer? Amado, Deus se deu a conhecer. Deus permitiu que nós o conhecêssemos. Aqui, Paulo explica uma coisa. Para os judeus, Deus deu uma forma muito específica de conhecimento. Ele deu toda a lei, toda a Torá. Ele deu os 10 mandamentos, ele deu os profetas, ele deu Moisés, ele entregou para o povo judeu um conjunto de regras. E o povo, em poucas situações, viveram aquele conjunto de regras. Ah, Eleni, mas eu não sou judia, eu não sou judeu.
Eu não recebi essas regras. Naquela época, não, agora você conhece. Mas mesmo naquela época, as pessoas não podiam dizer, mas eu não conheci Deus. Deus não se deu a conhecer. Deus sim se deu a conhecer. Sabe por quê? Porque Deus colocou no coração dos homens a sua lei. E esta consciência da lei nós podemos encontrar em todos os povos. Todos eles tinham esta consciência. Todos eles tinham no seu coração a lei. Antes de você conhecer a Deus do jeito que você conhece agora, como salvo e como filho de Deus, você já tinha no seu coração a lei do Senhor. Porque Ele tinha colocado no seu coração. Você já sabia o que era certo e o que era errado. Você só não admitia, mas você sabia. Então Deus se deu a conhecer? Sim, Deus se deu a conhecer. Ora, então por quê? Se nós sabíamos que existia uma forma de conhecer Deus, por que nós não fazemos assim? Porque nós escolhemos não levar em conta o conhecimento de Deus. Foi deliberado. Foi um pecado deliberado. Paulo explica que nós não quisemos saber do que era certo e do que era errado, porque era tão mais fácil pecar. Eu quero ser livre para pecar, eu quero ser livre para idolatrar, para fazer todos os atos de concupiscência e pecados de tantas naturezas. Porque para o homem, a humanidade, ser livre quer dizer fazer o que quiser, inclusive pecar, e principalmente pecar. Eu sei que é errado, mas eu quero, porque eu sou livre. Eu não quero dar satisfação para Deus. Eu sei que é errado, está no meu coração, mas eu sei que é errado. E mesmo assim eu faço, portanto, isto é uma ignorância deliberada. É escolha humana. Paulo diz que é uma escolha humana. A consequência desta minha escolha é uma reação de Deus. Deus reage ao pecado. Deus reage à iniquidade. Deus reage a isto de que jeito? Deus reage porque isto não compactua, isso não é de acordo com a sua santidade e, portanto, nós chamamos essa reação de ira divina. Esta ira divina é a morte pelo pecado, esta ira divina é a destruição pela idolatria, e isso ele fez com o povo dele. Então, esta consequência ao nosso pecado deliberado, esta nossa afronta à santidade de Deus, é exatamente provocar a ira. E ao provocar a ira, nós temos retribuição. Deus justifica aquele que crê. Não interessa se ele é judeu ou se ele é gentil, ele não faz essa acepção. Mas aquele que não crê, aquele que não admite, ele vai sofrer consequências, porque ele assume o risco disso. Nós temos que nos responsabilizar de uma vez por todas pelas nossas atitudes. E as nossas atitudes nem sempre vão nos trazer coisas positivas. Muitas vezes, se nós estamos errados, ela vai trazer coisas negativas. Então eu quero fechar esta primeira discussão do primeiro e parte do segundo capítulo de Romanos, lembrando aos amados das seguintes passagens. Foi tudo que nós explicamos até agora. Deus recompensa a cada um segundo as suas obras. Porque, amado, só existem duas posições. Ou é sadik, ou é racha. Ou é justo, ou é ímpio. Ou está no certo, ou está no errado. Não existe outra. Deus dá vida eterna
aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, procuram o que é certo. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém, amados? Bons estudos.